5 sinais de que sua criança interior está ferida. A voz, que você aprendeu a silenciar. Quando foi a última vez que você se sentiu completamente seguro sendo quem você é? Sem máscaras, sem tentar parecer forte, sem precisar provar nada. Desde cedo, aprendemos a nos adaptar, a conter o choro, a esconder o medo, a calar o que doía. Fomos elogiados quando parecíamos maduros demais, quando suportávamos sem reclamar, quando engolíamos o que sentíamos. E pouco a pouco, a sensibilidade virou vergonha. A vulnerabilidade, fraqueza, o silêncio, sobrevivência. Mas existe uma voz dentro de você que nunca deixou de tentar ser ouvida. Uma voz pequena, suave, às vezes quase imperceptível, a da sua criança interior. Ela vive em cada medo de rejeição, em cada tentativa de agradar, em cada angústia que você sente quando acha que não é suficiente. Essa criança foi quem você precisou deixar para trás para ser aceito. Mas ela ainda mora aí dentro, esperando o momento em que você vai olhar para ela sem julgamento e dizer: "Eu te vejo". Muitos de nós crescemos confundindo força com repressão. Aprendemos que amadurecer era se desligar daquilo que sentíamos, que ser adulto era não precisar de ninguém, que amor próprio era se bastar. Mas o resultado foi outro. Vivemos cansados, emocionalmente exaustos, buscando aprovação em tudo o que fazemos. E mesmo quando conquistamos o que queríamos, ainda há um vazio, o eco de algo não curado. O sofrimento da criança interior não desaparece com o tempo. Ele se disfarça, vira autocobrança, controle, necessidade de perfeição, medo da vulnerabilidade. Vira a voz que diz: "Aguenta", quando tudo em você quer apenas descansar. Este vídeo é sobre essa parte esquecida, a parte que ainda espera ser ouvida, acolhida e amada. Não se trata de voltar ao passado, mas de compreender que parte de você ficou parada lá. Aquela parte que aprendeu que amor era algo que se merecia e não algo que se recebia. Hoje você vai reconhecer os sinais de que essa criança ainda está ferida. Vai perceber como o passado continua sussurrando dentro do seu presente. E talvez, pela primeira vez, você não tente silenciar essa voz, mas ouvi-la. Porque é nessa escuta que começa a verdadeira cura. A cura de não precisar ser forte o tempo todo. A cura de se permitir ser humano, vulnerável, imperfeito e ainda assim digno de amor. A cura de voltar para casa dentro de si mesmo. O sinal do silêncio, quando o medo fala mais alto que a voz. Há silêncios que doem mais do que qualquer palavra não dita. São silêncios que nascem do medo. Medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de não ser amado se disser o que realmente sente. E aos poucos, esse medo se torna um modo de viver. Você aprende a medir cada palavra, a calcular cada gesto, a escolher o que mostrar de si. Falar vira risco, ser autêntico vira ameaça. Quando criança, talvez você tenha aprendido que expressar emoção trazia consequências, que o choro incomodava, que a raiva era feia, que a tristeza era sinal de fraqueza. E então você se adaptou, engoliu lágrimas, engavetou desejos, trancou a espontaneidade em um canto do peito. A partir daí, o silêncio passou a ser o seu escudo, um modo de não causar problemas, de continuar sendo aceito. Mas o preço do silêncio é alto, porque toda emoção não vivida não desaparece, ela se acumula. Ela se transforma em ansiedade, em tensão constante, em uma sensação de estar sempre pisando em ovos. Você se cala, mas o corpo fala. O coração acelera, o estômago aperta, a garganta trava. O silêncio que um dia te protegeu, agora te aprisiona. E talvez ninguém perceba. Por fora, você parece tranquilo, centrado, alguém que lida bem com tudo. Mas por dentro, há uma guerra entre a parte que quer se expressar e a parte que teme ser rejeitada se o fizer. Esse conflito silencioso consome energia, apaga o brilho do olhar, tira a leveza da alma, porque viver se escondendo é uma forma lenta de desaparecer. Curar esse silêncio não significa gritar, significa se permitir falar o que ficou engasgado por anos, mesmo que a voz ainda saia trêmula. Significa honrar as suas próprias necessidades,
mesmo que ninguém mais as compreenda. É reconhecer que ser ouvido não é um privilégio, é um direito emocional básico que todo ser humano carrega. Quando você começa a dar espaço para a sua voz, algo profundo acontece. A criança ferida dentro de você entende que, desta vez, ela está segura. Que agora existe um adulto que pode protegê-la, que pode sustentá-la, que pode ouvi-la sem medo. E essa segurança interior se torna a base da verdadeira liberdade emocional. Porque falar, mesmo que pouco, mesmo que com medo, é o primeiro ato de cura. É quando você diz para si mesmo: eu existo e minha voz importa. E é nessa simples afirmação que o silêncio começa, finalmente, a descansar. O reflexo partido, a dúvida constante sobre o seu valor. Você já percebeu como é difícil se sentir suficiente? Por mais que conquiste, que se esforce, que se prove, sempre existe uma voz sussurrando: não é o bastante. Essa voz não nasceu agora. Ela é antiga. É o eco de um amor que foi condicionado. De um tempo em que você aprendeu que o carinho vinha depois do bom comportamento, que o afeto era a recompensa por ter sido perfeito. Na infância, o amor deveria ser o solo seguro onde crescemos. Mas quando ele vem atrelado à aprovação, se torna uma moeda de troca. E então a mente da criança aprende um conceito distorcido: se eu errar, não serei amado. A partir daí, o medo de falhar se transforma em identidade. Você não tenta apenas fazer o melhor, você tenta ser digno o suficiente para merecer existir. Com o passar dos anos, esse padrão se infiltra em tudo. Você busca aceitação nos olhos dos outros, se mede por comparações, se esconde atrás de papéis. O profissional exemplar, o amigo compreensivo, o parceiro perfeito. Mas nenhuma máscara é leve o bastante para esconder a exaustão de quem passa a vida tentando provar valor. Porque, no fundo, há uma ferida, a de nunca ter se sentido plenamente visto, mesmo quando estava ali o tempo todo. E talvez você até ache que já superou. Mas basta um olhar de desaprovação, uma crítica leve, um erro mínimo, e de repente aquela antiga dor volta, como se tivesse acabado de acontecer. A sensação de ser insuficiente, de não merecer amor, reaparece como um reflexo partido, distorcendo a imagem que você tem de si mesmo. Não é que falte algo em você, é que te ensinaram a enxergar sua luz através das rachaduras. A cura começa quando você compreende que o amor que te faltou não pode mais ser cobrado do passado. Ele precisa ser reconstruído aqui, agora, dentro de você. Ser gentil consigo mesmo é um ato de desobediência sagrada. É olhar para as suas falhas sem usá-las como sentença. É lembrar-se de que ser humano nunca foi sobre ser impecável, mas sobre ser inteiro. Quando você começa a se ver com compaixão, o reflexo muda. As rachaduras continuam lá, mas em vez de distorcerem, passam a refletir a verdade. Você não é a soma dos seus erros, nem o resultado do amor que recebeu. Você é a consciência que aprendeu a se curar. E nesse momento, o espelho interno deixa de ser um campo de julgamento e se torna um lugar de encontro. Você para de se analisar e começa a se acolher. E o que antes era dúvida, vira reconciliação. Porque o amor incondicional que você sempre buscou é o mesmo amor que você estava destinado a aprender a oferecer a si mesmo. A força disfarçada, quando ser forte vira uma forma de fugir. Você aprendeu cedo que chorar era fraqueza, que mostrar dor era perigoso, que o mundo não tinha espaço para quem sentia demais. Então você vestiu uma armadura, passou a se comportar como quem aguenta tudo, como quem não precisa de ajuda, como quem sempre dá conta. E com o tempo, essa armadura ficou tão ajustada ao corpo que pareceu ser parte de você. Mas não era força, era medo disfarçado de controle. Ser forte o tempo todo é o reflexo de uma criança que, um dia, precisou ser adulta cedo demais, que percebeu que, se desmoronasse, ninguém a levantaria. Então aprendeu a conter o choro, a engolir a dor, a sorrir mesmo quando o coração gritava, e, sem perceber, transformou a resistência em identidade. Hoje, você se orgulha da sua capacidade de suportar, mas algo dentro de você está cansado de segurar o mundo,
de carregar histórias, de não poder simplesmente cair. A verdade é que a força, quando nasce do medo, é apenas mais uma forma de fugir da vulnerabilidade. E é essa fuga silenciosa que te impede de sentir a vida plenamente. Porque enquanto tenta parecer inteiro, você se distancia da parte que mais precisa ser ouvida, a sua fragilidade. A dor não some quando é negada. Ela se transforma em tensão, em ansiedade, em insônia. O corpo fala o que a alma não pode dizer. Você diz, estou bem, por hábito. Mas lá dentro há um pedido que nunca foi dito em voz alta. Posso parar de ser forte por um instante? Posso simplesmente existir sem precisar provar nada? Esse é o grito da criança interior, implorando por descanso. Ela não quer mais lutar, quer colo, quer segurança, quer permissão para sentir. A verdadeira força não está em suportar tudo, mas em ter coragem de não precisar mais suportar sozinho. Está em pedir ajuda, em admitir que, às vezes, o cansaço é apenas o corpo dizendo: você não precisa continuar no modo sobrevivência. Quando você se permite cair, algo profundo acontece. A máscara da perfeição se quebra, e o que resta é algo muito mais verdadeiro, a sua humanidade. E talvez, pela primeira vez, você perceba que o que te sustenta não é o controle, mas a entrega. Que a vida não exige que você esteja firme o tempo todo, mas presente. A fragilidade não é o oposto da força. Ela é o caminho para encontrá-la. Porque só quem teve coragem de se permitir despedaçar sabe o que é renascer inteiro. Então, se hoje você sente que está à beira de desabar, entenda, isso não é o fim. É o início da cura. O momento em que a rigidez começa a ceder espaço para o amor. A vida não está pedindo que você continue sendo forte. Está pedindo que você comece a ser verdadeiro. O amor que controla, quando o cuidado se transforma em medo. Você aprendeu que amar era cuidar, e cuidar na sua história sempre significou estar em alerta, proteger, prever, corrigir, salvar. O amor virou vigilância, e sem perceber, você começou a viver como se tudo e todos dependessem do seu controle. Mas o que parece zelo, muitas vezes, é medo disfarçado. Medo de perder, medo de ser deixado, medo de que, se não estiver no comando, algo vá dar errado, e a culpa, como sempre, recaia sobre você. Esse medo nasceu quando você ainda era pequeno e sentiu que o amor podia ir embora a qualquer momento. Talvez quando viu alguém partir, ou quando entendeu que, para ser amado, precisava ser bom. Desde então, você tenta garantir amor mantendo tudo sob controle. Os outros, as situações, até você mesmo. Mas o amor que precisa ser controlado nunca foi amor. Foi sobrevivência emocional. É o mesmo instinto da criança que vigiava o humor dos pais antes de falar qualquer coisa, tentando adivinhar o que podia ou não sentir. Crescemos acreditando que a segurança vem de prever o imprevisível, e isso nos prende num estado constante de tensão. Você se torna o guardião da paz alheia, o que evita conflitos, o que carrega responsabilidades que não são suas. E no meio desse esforço para proteger os outros, você se perde de si. Controlar é uma tentativa desesperada de garantir que o amor não vá embora. Mas quanto mais tenta segurar, mais ele escapa. Porque o amor, assim como a vida, só floresce quando tem espaço para respirar. Quando você tenta impedir a dor, impede também o crescimento. Quando impede a queda, impede o voo. Há um momento na cura em que você precisa encarar uma verdade simples e dolorosa. Você não pode salvar ninguém de si mesmo, nem pode ser o alicerce eterno de tudo o que teme desmoronar. O que é seu papel é amar e confiar. Confiar que o outro pode se responsabilizar pela própria jornada e que a vida sabe se reorganizar sem o seu controle constante. Amar de forma saudável não é prender, é permitir. Permitir que o outro exista fora de você. Permitir que o imprevisível aconteça. Permitir que as coisas se desfaçam, se reconstruam, sigam seu curso natural. Quando você aprende a soltar, o amor deixa de ser fardo e volta a ser fluxo. O medo do abandono começa a se dissolver quando você percebe que não precisa se mutilar para merecer ficar. O amor verdadeiro não exige sacrifício constante.
Ele floresce na presença, na entrega, no espaço silencioso entre duas liberdades que escolhem permanecer. Talvez o maior ato de amor não seja segurar com força, mas abrir as mãos. Deixar que a vida toque, vá e volte, sem garantias, sem promessas, sem posse. A confiança é o terreno onde o amor amadurece. E confiar é o que transforma o medo em paz. Você não perde quando solta, você se encontra. E ao se encontrar, o amor também encontra você. Livre, leve, vivo. O eco do passado. Quando pequenos gatilhos despertam grandes dores. Às vezes não é o presente que dói. É o passado que ainda vive dentro de você, pedindo para ser ouvido. Um tom de voz, um olhar indiferente, uma palavra mal colocada. E de repente, algo em você se contrai. O corpo reage antes da razão. Você sente o mesmo aperto no peito, o mesmo nó na garganta, a mesma vontade de fugir ou atacar. Mas o que está acontecendo agora é só o gatilho. A dor real é antiga. É como se o passado tivesse deixado marcas invisíveis, memórias escondidas no corpo, na mente e na alma. E cada vez que algo se parece com aquela dor antiga, o corpo acende o alerta vermelho. Cuidado, já doeu uma vez, pode doer de novo. Você não está reagindo ao que vê, está reagindo ao que lembra, mesmo que nem perceba. Esses gatilhos são os ecos da criança que você foi. Aquela que aprendeu que o amor podia sumir sem aviso. A que precisou ser forte cedo demais. A que engoliu lágrimas para não incomodar. Ela ainda vive aí dentro, e quando sente medo, tenta te proteger como pode. Mas essa proteção, hoje, já não te serve mais. Ela te afasta, te endurece, te faz repetir padrões que só prolongam o sofrimento. A cura começa quando você percebe que o eco não é o inimigo, ele é o mensageiro. Cada desconforto, cada dor, cada reação intensa está te mostrando algo que ainda precisa ser acolhido. Não com crítica, não com vergonha, mas com presença, com o mesmo carinho que você teria por uma criança assustada que só quer se sentir segura de novo. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante dessa criança. Ela não precisa de grandes respostas, só precisa ouvir que está tudo bem sentir, que agora há um adulto ali, pronto para cuidar, que o perigo já passou, mesmo que o corpo ainda não saiba. Aos poucos, você começa a se libertar do ciclo. Os gatilhos deixam de ser feridas abertas e se tornam pontes de consciência. O eco do passado vai continuar aparecendo, mas, com o tempo, ele perde a força. Ele se transforma em sussurro, um lembrete gentil de onde você veio e não mais uma âncora que te prende. Cada vez que você respira fundo e escolhe reagir com calma, você reescreve a história. Você mostra à sua mente que agora é seguro viver o presente. E o presente é o único lugar onde a cura acontece. Não no passado que te feriu, nem no futuro que te assusta. Mas aqui, neste momento, em que você se permite sentir, entender e se libertar. A criança ferida dentro de você não quer ser esquecida, quer ser finalmente ouvida. E quando ela percebe que pode descansar, algo mágico acontece. A dor se transforma em sabedoria, a raiva em compaixão e o medo em liberdade. Você deixa de reagir para começar a escolher, e é assim que o passado deixa de te dominar, quando você o transforma em aprendizado. A jornada da cura. Como reencontrar sua criança interior e libertar-se da dor. Curar a criança interior não é um processo rápido, é um reencontro. E reencontrar-se exige coragem, porque para curar, você precisa entrar nos lugares que evitou por anos. Memórias, emoções, silêncios. Não é sobre voltar ao passado, mas sobre olhar para ele com um novo olhar. Um olhar adulto, compassivo, paciente. A cura começa quando você para de tentar superar a dor e passa a escutá-la. Quando você entende que o que mais dói não é o que aconteceu, é o que ficou sem resposta. A ausência de colo, de compreensão, de um "estou aqui" no momento em que você mais precisou. E agora, é você quem pode oferecer isso a si mesmo. É o que muda tudo. O amor que antes te faltou se torna o amor que você escolhe dar a si.
Imagine por um instante a versão pequena de você, talvez com os olhos cheios de medo, segurando o choro para não decepcionar ninguém. Ela ainda carrega o peso das promessas quebradas, das palavras duras, do amor condicionado. E o que ela mais precisa, mais do que respostas, é ser acolhida, não corrigida, não julgada, apenas compreendida. Reencontrar essa criança é como acender uma luz em um quarto que ficou escuro por tempo demais. No começo, pode doer, mas logo você percebe que não há monstros lá, só partes suas, adormecidas, partes que só esperavam permissão para existir. Permitir-se sentir não te torna fraco, te torna humano. E quanto mais você se permite sentir, mais aprende a curar sem se punir. Você começa a entender que a verdadeira força não está em resistir à dor, mas em atravessá-la com ternura. A cura da criança interior é o retorno ao amor próprio. É quando você deixa de buscar no outro aquilo que sempre desejou receber, e finalmente se dá. Você se torna o abrigo que sempre procurou, o abraço que faltou, a presença que nunca mais vai te abandonar. E é nesse ponto que a magia acontece. A vida começa a se tornar mais leve, não porque o passado desapareceu, mas porque ele já não dita o seu presente. Você para de reagir automaticamente e passa a responder com consciência. Deixa de repetir velhas histórias e começa a escrever novas. A cura não é linear. Alguns dias você vai sentir que avançou, em outros, vai parecer que voltou ao início. Mas até nesses dias, há crescimento. Porque cada vez que você se acolhe na dor, algo em você se realinha e o amor começa a ocupar o lugar do medo. Um dia, sem perceber, você vai notar que aquela dor antiga já não dói da mesma forma. Ela virou memória, e na memória não há mais ferida. Há sabedoria. Você não é mais o que aconteceu com você. Você é o que escolheu se tornar depois. A criança interior não desaparece quando curada. Ela floresce. Ela volta a rir, a sonhar, a criar. Ela te lembra do que é ser inteiro, mesmo depois de ter sido quebrado. E quando você a segura pela mão e caminha junto com ela, finalmente entende que o amor que cura é o amor que inclui todas as suas partes, até as que doeram. E assim, você deixa de viver em guerra consigo mesmo. Descobre que a cura não é um destino, é um retorno ao que você sempre foi. Um ser digno de amor, de leveza e de paz.